Então nós vamos começar, meus amados, no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Ezequiel 1, 12. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, soberano Deus, é com temor e com tremor que empresto os meus lábios para que seja reproduzido apenas o som que provém do alto, a palavra que vem do Senhor. Usa minha vida, Senhor, e que o espírito da sabedoria, do entendimento, do temor, do conselho, o espírito do entendimento, o Espírito Santo, o espírito de conselho possa vir e assim aumentar a sua porção, para que todos possam receber do menor ao maior, do mais simples ao mais entendido, pois assim lhe agradeço, Senhor, por nos dar oportunidade de estarmos aqui a ouvir tamanhas revelações que iremos receber nos dias de hoje. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Então, Ezequiel 1, 12. Mas antes de ler, eu quero compartilhar com você aquilo que nós estudamos sábado passado, a palavra vindo do Senhor sobre Ezequiel 1, os primeiros versículos, cujo fala da visão que Ezequiel teve do céu. De longe, do norte, veio uma tempestade. E a visão de Ezequiel começou assim. E diz a palavra do Senhor que começou a ter relâmpagos, faíscas, e ali se apresentou 4 vultos. Quem eram esses vultos? Os 4 seres viventes. Cada ser vivente eram iguais, mas se apresentavam como seres criados por Deus, querubins, A revelação do Senhor é que eram e são querubins e tinham um rosto, tinha 4 faces. Se apresentava como um corpo de homem, só que tinha pé de bezerro. A primeira coisa que se via era o homem. Depois, do lado direito, na face, do lado direito do homem, havia um rosto de leão. E do lado esquerdo, um rosto de boi. E atrás, seria a minha nuca, Atrás, havia uma águia. Tinha as 4 faces. Tremendo. Esses querubins, esses seres celestiais, eles andavam sobre pedras fogueadas. Eles tinham um grande privilégio, assim como aquele que foi destituído e não está mais. Estamos falando de Lúcifer, que era também um querubim, mas foi destituído e receberam os 4 seres viventes o privilégio de serem hoje a obra-prima celestial. Seres que constantemente estão no trono do Senhor, obedecendo ao movimento do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Espírito fazia em movimento, pois os seres viventes respondiam. E tudo aquilo que os seres viventes faziam, o Espírito também respondia. Tremendo, gente? Estarei tentando reproduzir aquilo que tivemos como revelação, de poder fazer com que vocês consigam visualizar aquilo que será falado nessa palavra. Uma palavra complexa,
muito profunda e já quero estabelecer algo muito importante. Todos da Online World Church não precisam fazer um esboço dessa palavra. Por quê? Porque é complexa. Mas, obviamente, os líderes desse ministério, sim, fazem seus esboços. Se tem pessoas que amam estudar e querem guardar as revelações, obviamente, prepara teus esboços, guarda teus esboços, porque há pessoas em meio de nós que são estudosos, que o Senhor colocou no coração o desejo de aprender mais. Então, faça-o ao seu critério, mas nós não iremos cobrá-lo por não fazer esboço. Ezequiel 1:12 diz assim: cada um deles ia sempre para a frente, ou seja, está falando dos seres viventes, para onde quer que fosse o espírito. Eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Era como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes. E do fogo saía relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Imagina, né? Tremendo. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Ou seja, tem 4 seres viventes e ali Ezequiel apresenta uma roda. Na frente dos 4 seres viventes havia uma roda, ou seja, 4 rodas. Vamos entender o que são essas rodas, que é o tema principal nessa noite. Mas, amada igreja, como é um relâmpago nas nuvens carregados no céu? Eis a pergunta. Pois é exatamente assim que os seres viventes iam de um lado para outro, como relâmpagos, brilhando por onde passavam e levando consigo tochas e faíscas de fogo. O que isso significa? O poder de Deus. As faíscas, o fogo significa partículas do poder de Deus. Para dar um exemplo para você, é como partículas de um curto-circuito. Já viram isso? Um curto-circuito, quando acontece, sai faíscas? Pois é exatamente assim que acontecia e que continua a acontecer, porque isso está acontecendo no terceiro céu. Cada vez que o Espírito de Deus se movia, o céu apresentava relâmpagos. Consegues imaginar? Os seres viventes pareciam como carvão aceso, diz a palavra do Senhor. Carvão vivo, brasa viva, queimavam constantemente e ardia constantemente fogo. E disse Ezequiel, no versículo 15, enquanto eu olhava para ele, vi uma roda ao lado de cada um deles, ou seja, 4 rodas, né? Diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo e as 4 tinham aparência semelhante. O berílio tem uma cor meio verde, meio turquesa, uma cor muito bonita. Então,
Diz a palavra, meus amados, que havia uma roda em volta de cada um dos seres viventes. Mas escuta bem o que eu vou lhe falar nessa noite. As 4 rodas se baseiam em uma. Já vou lhe explicar. Ou seja, as 4 rodas podem estar separadas como entrelaçadas. Eu vou pedir, por gentileza, colocar a imagem das rodas, por favor. Vocês estão vendo? Elas podem estar separadas, mas também juntas, ajuntadas. Quando o Espírito do Senhor se movia, também os seres se moviam. Quando, diz a palavra do Senhor, quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam, ou seja, acompanhava o movimento. Vamos tentar entender o que Ezequiel viu. O profeta, ele viu 4 seres celestiais que tinha 4 faces, rosto de homem, de leão, de boi e atrás, de águia. Só que na medida que Ezequiel observava esses seres, ele via os 4 seres viventes se ajuntando. Imagina os 4 aí, e de repente, eles se ajuntam, criando um só ser com a aparência de um homem. Porém, continuando com o rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Ou seja, Ezequiel viu uma criatura celeste composta de 4 seres se juntando e formou um só ser. Consegue entender? Os 4 seres do início se juntaram e viraram um só. Antes do ajuntamento dos 4 seres, na frente de cada face, da face dos seres, havia uma roda. E essas rodas, quando se agruparam, quando se juntavam, formavam como um círculo. É como se você pegasse 4 argolas e colocasse uma dentro da outra. E cada uma delas rodam constantemente. E olhem o que a palavra do Senhor diz no versículo 16. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que me tinham medo. E as 4 tinham suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente
estava nas rodas. O mesmo Espírito estava nas rodas. Sejam as rodas separadas ou sejam as rodas entrosadas uma na outra. Agora, preste muita atenção que o Espírito Santo diz à noiva nessa noite. Quando o Espírito se movia, os Espíritos, no plural, os Espíritos de Deus se moviam. E eram os Espíritos do Senhor que estavam sobre as rodas. Como assim, pastor? A palavra não fala dos Espíritos, mas sim do Espírito. Aguarde um pouco que eu irei lhe explicar mais acerca dessa revelação, porque é uma revelação. Diz a palavra do Senhor que quando o poder de Deus estava se movendo, fazia com que os seres viventes fossem de um lado para outro. Olha que diz no versículo 21. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficaram imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles. Ou seja, quando o Espírito do Senhor se movia, os seres viventes se moviam. E quando os seres viventes se moviam, os Espíritos se moviam. Vou repetir. Quando o Espírito de Deus se movia, os 4 seres também se moviam. E os Espíritos se moviam. Mas como assim, pastor Cris? A Bíblia fala do Espírito e não dos Espíritos. Ali está a revelação. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz, segue com ele os outros Espíritos de Deus. Não se esquece, amada igreja, que o Senhor tem 7 Espíritos. Tem 7 lâmpadas acesas do seu Espírito vivo. Não se esquece que a sabedoria é um Espírito. E não se esquece que o temor é outro Espírito. Então, se o Espírito Santo se move, os seres viventes se movem. E quando os seres viventes se movem por causa do Espírito Santo, a sabedoria se move, os Espíritos de Deus se movem também. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Consegue entender? Você sabia que quando um homem recebe o Espírito Santo, também abriga o que o Espírito Santo traz com ele? Sabia disso? E o que o Espírito Santo traz com ele quando ele se move? Ele traz com ele os outros 6 Espíritos. Quando
um homem recebe Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, ele se torna um candelabro. Ele se torna iluminado. Ele tem dentro dele os 7 Espíritos, cujo mais importante é o Espírito Santo. Tremendo, né? Estás preparado no que irei falar agora? Então, presta atenção. Você sabe por que quando o corpo do homem está vazia, o demônio, vendo a casa vazia, você sabe por que ele entra com 7 demônios? Ainda pior do que antes. Isso foi falado por Jesus Cristo. Quando o demônio vê que a casa está vazia, sem o Espírito Santo, 7 espíritos entram. Porque Satanás, ele copia o Espírito Santo que sempre invejou. Ele quer fazer o mesmo. O Espírito Santo, quando ele entra, ele leva consigo 6 espíritos. O espírito de temor, o espírito da sabedoria, o espírito do entendimento, o espírito do conhecimento, o espírito do conselho, o espírito da fortaleza. E esses 6 espíritos se juntam ao Espírito Santo, que é o mais importante. E Satanás copia o Espírito Santo. Ele entra e leva consigo mais 6. Ele mais 6. Tremenda revelação o Senhor está a nos dar. Voltamos no versículo 22. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada. O que é uma abóbada? É como se fosse uma estrutura curva. A outra tradução diz um firmamento. E essa abóbada, disse Ezequiel, era como se fosse reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas asas ao que lhe estava mais próximo e com as outras 2 asas cobria o corpo. Imagina, eles estavam com as asas abertas e estavam um do lado do outro e estavam com as asas assim. Quando os seres viventes se levantavam, também os espíritos se levantavam. Por quê? Porque o espírito se levantava. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Não confundem a revelação que o Espírito Santo lhe proporciona nessa noite, ó noiva de Cristo, com a interpretação dos magistrados. Amém. Versículo 18. Essas rodas eram tão altas que me tinham medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Bom, o que significa isso para o homem?
para os teólogos desses séculos, e também as rodas, para eles significa rodas em movimento divino. Significa redemoinho, o ciclo, juízo em movimento, significa redemoinho com poder, e isso é que o homem apresenta como revelação. E os olhos? Para um teólogo, significa visão, percepção espiritual e omnisciência, principalmente isso para um hebreu. Sabia disso? No judaísmo messiânico, as rodas simbolizam anjos e o trono móvel do próprio Senhor protegendo a nação chamada Israel. E para um evangélico? Para um evangélico, precisamente do Ocidente, e também para um católico cristão, as rodas significam avivamento. Os olhos significa discernimento, vigilância da igreja dos fins dos tempos, juízo e glória em nação. Olhos da omnisciência e discernimento espiritual que governa para todas as direções. Isso e o significado dos estudiosos, dos homens. Agora voltamos para a palavra de Deus, no versículo 23, olha que diz: debaixo dela cada ser vivente estendia suas asas ao que lhe estava mais próximo e com as outras duas asas cobria o corpo. Bom, esses seres viventes representava para o homem e representa para o homem algo indecifrável. É um desenho inimaginável. Mas nós não podemos nos esquecer que a própria palavra diz: é semelhante a um homem. Ou seja, o corpo dos seres viventes é semelhante a um homem com 4 rostos e com 4 asas. E o seu movimento é de acordo com o movimento do Espírito. Eu cheguei a falar isso alguns minutos anteriormente. E o movimento dos seres que acompanhava o movimento do Espírito Santo é acompanhado também pelo movimento dos Espíritos de Deus. Isso é a revelação dessa noite. Agora, as rodas têm sim o seu simbolismo. Agora, assim diz o Senhor. As rodas simbolizam a aliança, o infinito, a autoridade, o domínio, o controle. Simboliza que o Senhor, Ele tem controle de todo o universo. Que mais? As rodas simbolizam o poder que envolve o Senhor nesse controle. O poder de Deus que está com o próprio Senhor. As rodas simbolizam o domínio sobre tudo que é santo e tudo que foi criado por Deus. Das rodas saem relâmpagos e fogo ardente. O controle e o domínio está no Senhor.
nos espíritos do Senhor. Ou seja, tudo que vive, todos os planetas, as galáxias, todas as constelações, o ser humano e tudo que vive está diante da onipotência do Senhor. Ele comanda tudo, Ele tem domínio e Ele vê tudo. Eu vou lhe dar um exemplo nessa noite. Imagine que você faz um círculo ao redor de você mesmo. Um círculo. E dentro desse círculo, você cria tudo. Agora, imagina esse círculo envolto pelo poder do Senhor. Tudo está entrelaçado. E somente Ele tem o domínio de tudo e mais ninguém. Assim, para você ter o exemplo representativo, simbólico, se torna mais fácil. Eu vou lhe dar outro exemplo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olhem para Júpiter e vejam Saturno. Vejam a Terra e olhem para Plutão. Olhem para Netuno, assim diz o Senhor, pois eu tenho o controle de tudo. Olhem para Júpiter e vejam Saturno. Vejam a Terra e olhem para Plutão. Olhem para Netuno, diz o Senhor, pois assim diz o Senhor, se eu tenho o controle de tudo. Quando as minhas rodas se separam, também o universo distante se separa. E mesmo assim, esse distante universo está dentro do domínio da roda. E quando se agrupam, elas apresentam que tudo que existe no universo está dentro do meu poder. E como bom artista, eu crio a minha própria arte, para que com os meus próprios olhos, dentro das rodas, eu me deslumbre dos meus feitos e da minha criação. Mas nada se compara à maior de toda a criação. Vocês, filhos meus. Assim diz o Senhor. Não olhem apenas para a aparência física. Perguntem a um cientista, ao homem da medicina e da ciência, como é e como funciona o corpo do homem que eu criei. Como funciona o corpo por dentro? Por que existem células vivas? Como funcionam os órgãos e os nervos? Por que a pele tem a sua função? Os ossos, desde a mais insignificante unha do pé aos pelos mais insignificantes do corpo. Assim diz o Senhor, o homem, a maior obra do Senhor. Pararam para olhar as veias que estão nos seus olhos? Como estão seus olhos? Sua pupila,
a pupila dos seus olhos. Refletiram a respeito do esmalte dos vossos dentes? E as linhas das vossas mãos? Quantas veias estão em torno do seu coração? O que é uma costela? Por que existem ossos na costela? E por que a costela protege o pulmão? E por que o homem precisa de dormir? O porquê do crescer, o porquê do nascer e morrer. Pois em verdade, até os poros da sua pele estão todos contados, diz o Senhor. Aleluia! Em relação aos olhos, os homens, os teólogos apresentam a omnisciência, o Deus que tem o controle de observar tudo. Pois os olhos representam a autoridade de um Deus que vê todas as coisas. Os olhos significa que tudo passa pelo olhar do Senhor. E faz o Senhor lembrar que os olhos dele devem estar em toda a sua criação. O Senhor, ele olha tudo aquilo que ele criou. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Poderia a ciência conseguir olhar o mais distante das estrelas? O mais distante dos planetas? Poderia o homem olhar o movimento que ocorre nas montanhas mais profundas do abismo da Terra? Quais são as montanhas mais profundas do abismo da Terra? Os oceanos. Poderia o homem olhar todas as nuvens, seus movimentos e as suas formações? Ver todas as nuvens, seus movimentos e as suas formações? Não tem como, né, gente? Poderia o homem ter a ciência e o controle de cada decisão de todos os seres humanos existentes no planeta Terra? Será que o homem conseguiria contar as linhas digitais de todos os homens na Terra em um espaço de um milésimo de segundo? Poderia o homem ter o controle de todos os anjos e ao mesmo tempo ter o controle do inferno e o domínio sobre todos os demônios e ter tempo para brincar com Leviatã? Assim diz o Senhor. Pois em verdade, o Senhor tem controle de tudo. E eis aí o que significam as rodas. Elas fazem lembrar que o Pai tem controle de tudo. Elas fazem lembrar que o Pai tem o controle de tudo, de que o Senhor tudo criou e que Ele tem acesso e Ele vê tudo. Amém? E acerca dos olhos, o homem diz que é a omnisciência,
e o discernimento. Que o Senhor governa e age em todas as direções, purificando a igreja ou purificando Israel com os seus olhos. A teologia diz isso e interpreta assim. O homem diz que é a visão e a percepção espiritual da onipotência. O homem diz que o Senhor tem olhos apenas para Israel e a sua igreja. É que o homem diz, mas assim diz o Senhor. Tantos os seres viventes como as rodas estavam cheios de olhos ao redor. Querem saber o que significa? É uma ilustração bíblica e profética que nos mostra que, seja qual for o local ou a distância, nada se esconde dos olhos de Deus. De todos os ângulos havia olhos. Mas, especificamente, quando olhavam para baixo, ou seja, quando olhavam do terceiro céu para a terra, a maior obra-prima do Senhor se refletia através dos olhos dos seres viventes, revelando aquilo que estava na terra, embaixo, o homem. Pois assim diz o Senhor: os meus olhos são para toda a minha criação. Desde os répteis e insetos minúsculos, aos grandes mamíferos e a maior de todas as estrelas. Versículo 22. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzentes como gelo e impressionante. Uma abóbada. Em uma tradução simbólica, estava uma nuvem, uma cobertura que estava acima dos seres viventes. Uma nuvem, podemos defini-lo como uma cobertura, uma coroa, um círculo. Algo que os cobria, algo que reluzia, algo impressionante, como gelo ou como cristal. E o que significa isso? Significa que tudo aquilo que Deus criou precisava refletir. De cima para baixo. Significa que os seres viventes tinham olhos para cima. E os olhos viam o reflexo do que estava embaixo. Como assim, Pastor Cris nos explica? Olha aí, eu peguei um espelho e como se esse cristal, essa nuvem, fosse isso aqui. Você está vendo? E quando os seres viventes olhavam para cima, refletia embaixo. Refletia o terceiro céu e refletia a terra. A maior obra-prima do Senhor. O Senhor
tinha os seus olhos postos na terra, naquilo que está embaixo. Para você ter noção, é como se essa abóbada, né? Esse cristal fosse um espelho e um teto. E tudo que o espelho revelava era tudo aquilo que acontecia embaixo. O reino de Deus e o reino na terra. Do terceiro céu, o Senhor olha. E se o homem espiritual deseja olhar para o Senhor, olha para cima e vê a criação do Senhor. Assim diz o Senhor nessa noite. Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha. Vocês estão vendo a lua? Colocam, por favor, a lua nessa imagem, por gentileza. Ninguém mais dá valor à lua. Olhem aonde ela está. O homem se acostumou tanto a olhar para a lua que ele diz: é um satélite. Mas olhem ela parada. Quanto mais você se aproxima da lua, mais irá perceber que o lugar onde vocês estão é diferente. Seu aspecto é diferente. E o que a lua faz? E por que ela está aqui? Não seria este o exemplo da pintura do artista? Pois, infelizmente, o homem não consegue ver Deus olhando para a lua. Mas lá de cima, o Senhor consegue ver o homem. Aleluia! Ó Senhor, quão lindo Tu és! Então, os seres viventes representam o homem que deve olhar para cima, que deve olhar para o alto, que deve olhar para Deus e a Sua palavra. Que deve olhar para cima, que deve olhar para o alto e que deve olhar para Deus e a Sua palavra e ninguém mais. E aquilo que está sobre a cabeça do homem e aquilo que está sobre a cabeça dos seres viventes representa a autoridade e o poder de Deus. O Senhor, em todo momento, tem olhos para baixo, para mim e para você, igreja. Continuando, versículo 22. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia duas asas ao que lhe estava mais próximo e com as outras duas asas cobria o corpo. Ouvia o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Por que Ezequiel ouviu o barulho de muitas águas? Querem saber por quê? Porque as rodas, os espíritos de Deus estavam em volta dos seres viventes.
tudo que pertence ao Pai está em volta dos seres viventes. Por isso, o lugar dos seres viventes é ao lado do trono da glória do Pai. E Ezequiel, ele ouviu o barulho. Por quê? Porque o Senhor estava. O Senhor estava. Versículo 24. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as duas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheio de fogo. E a parte de baixo parecia fogo. E uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Uau! Cores e mais cores. O Senhor gosta disso. O Senhor, Ele é um grande pintor. Um grande artista. E no versículo 29, essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Que tremendo, que lindo! Conseguiram se imaginar, conseguiram visualizar aquilo que Ezequiel viu? As rodas em movimento, cheio de olhos, os seres viventes, movido pelos espíritos, e o Espírito conseguiram visualizar quando as rodas eram separadas e quando se ajuntavam para inserir os 4 seres viventes que se ajuntavam e formavam um só ser vivente. Conseguiu visualizar a abóbada, aquele cristal, firmamento, é um mistério, como defini-lo, que tinha como função de refletir como um espelho aquilo que se encontrava. É aquilo que você e eu veremos se nós mantemos fiéis até o fim. É aquilo que você verá, ó Filho do Homem. O que olhos nunca viram, o que ouvidos nunca ouviram, é o que o Senhor tem preparados para os seus pequenininhos. Quem receberá essas palavras? Aquele cujo possui o Espírito e o que vai com ele, os Espíritos. Se tu tens o Espírito Santo, tu tens do temor.
Se tu tem o Espírito Santo, tu tem o conhecimento. Por que tu tem o conhecimento? Porque tu procura a Bíblia e o conhecimento está dentro dela. Se tu tem o Espírito Santo, tu tem o conselho. Ah, mas não tem esse dom. Sim, porque está na Bíblia. E se tu tem o Espírito Santo, tu procura. E o conselho aumenta mediante a leitura da Bíblia. O fortalecimento aumenta, que é um Espírito. Por quê? Porque a palavra te fortalece. Que mais? O entendimento aumenta, porque a Bíblia aumenta tua inteligência, não natural, mas divina, e te abre o entendimento, porque quem abre os olhos é Deus, não o homem. Lembra-se, tu és um candelabro. As duas testemunhas são vistas como duas candelabros, como duas oliveiras. Mas se tu és filho de Deus, também o Senhor te verá como um candelabro a ser iluminado. Por isso, não te esqueça que você é sacerdote do seu templo. Então, cuida das lâmpadas para sempre estar acesa, a fim de que o Senhor te veja como sua semelhança e imagem e possa iluminar tu e tua casa. Senhor Deus Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, sublime e soberano, nós nos admiramos do esplendor, do poder, do domínio, do controle que o Senhor tem sobre tudo, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre sua criação. É de se admirar. Obrigado, Senhor, por nos dar essa primícia antes de conhecer aquilo que será muito mais profundo quando nós estaremos contigo na glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uau! Receberam essa porção? Que tipo de teto você escolheu? Qual abóbada você escolheu? Olha como é importante o teto que escolhe para a tua vida. Se queres o Senhor como tua cobertura, então escolhe quem está debaixo da cobertura do Senhor. Nem tudo que se diz evangélico, o cristão, está debaixo de uma autoridade certa. Pois hoje é oportunidade para você se abrigar num ministério cujo está abrindo as suas portas para te receber. Não despreze a oportunidade que Deus está lhe dando. Se o Senhor continua a me usar para lhe dizer que Ele quer que tu esteja nesse ministério, a acompanhar as revelações, a ser discipulado, a ser cuidado, tu e tua casa, e a fazer parte nessa última geração da noiva de Cristo. Como fazer parte desse ministério? Você vê esse QR Code, basta você aproximar seu celular e ali, acessando esse QR Code, vocês irão diretamente perceber que aparecerá um cadastro
responde todas as perguntas e assim entraremos em contato contigo. Se você preferir, pode também entrar pelo site do Ministério, né? Igreja OSI, obrigado pastora, igrejaosi.com.br, desculpa, e ali você saberá mais sobre a visão da igreja e também poderás fazer o seu cadastro. Terminamos para hoje. Medita nessa palavra extraordinária e lembrando que sábado que vem temos mais sobre Ezequiel. Uau! Prepare-se!